Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar. Hoje, a gente vai deixar de lado aquela pergunta gigante de por que a gente existe, para focar em algo que talvez seja bem mais útil. Como a gente pode viver bem, sabe? Aqui e agora. A fonte que a gente analisou hoje sugere que a chave para a felicidade não está em encontrar um propósito cósmico, mas sim em construir uma vida boa no presente. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa encarar uma questão que, nossa, assombra a humanidade há milênios. Uma pergunta que com certeza quase todo mundo já se fez alguma vez na vida. Essa pergunta, ela parece tão profunda, né? Tão fundamental. A gente fica buscando um grande significado, uma razão maior para estar aqui. Mas e se a própria busca for o que impede a gente de encontrar a paz? Olha, essa afirmação é bem ousada. A fonte que estamos analisando argumenta que essa busca por um porquê é, na verdade, um beco sem saída. Uma pergunta tola, não por ser simples, mas porque é impossível de responder de um jeito que realmente satisfaça a gente. E aqui está o ponto central. A lógica está invertida. A gente não é enviado para o mundo com uma missão. A gente simplesmente chega aqui e, por sermos conscientes, começamos a procurar uma. Essa busca, segundo a nossa fonte, quase sempre leva a um sentimento de vazio. Por isso, a solução é mudar a pergunta. Ok, vamos avançar um pouco e ver como essa nova perspectiva se constrói. Para entender como viver bem, primeiro a gente precisa aceitar a natureza da nossa existência como ela é, sem tentar romantizar, sabe? Pois é, não existe um destino pré-definido. Nossa chegada aqui no mundo não foi parte de um plano maior, cósmico ou divino. Foi fruto do acaso. Aceitar isso, mesmo que pareça um pouco assustador no começo, é o primeiro passo para uma nova forma de ver as coisas. A vida não é um estado constante, né? Nossa experiência diária é uma eterna oscilação. A fonte usa o conceito de samsara não como reencarnação, mas como esse ciclo que a gente vive todo santo dia, de dor e alegria. Sentir fome é dor. Comer é prazer. O tédio é dor. Se divertir é prazer. Esse ciclo é basicamente a textura da vida. E esse gráfico aqui, olha, ele ilustra essa ideia de um jeito bem claro. A vida seria composta na maior parte por desafios, por sofrimento. A alegria seria uma porção bem pequena e passageira. Mas a sacada não é tentar maximizar a alegria a todo custo, porque isso pode levar a mais sofrimento. O lance é expandir o estado de paz. Aquele espaço ali de 20% entre os extremos. Agora, a gente chega numa das ideias mais fortes desta análise. A falta de um propósito que já vem de fábrica não é um defeito do universo. Na verdade, pode ser a nossa maior fonte de liberdade. Pensa bem nisso. Se não tem um propósito cósmico para cumprir, não existe um roteiro que a gente precise seguir. Não tem uma nota de corte para a vida. A gente fica livre daquela pressão de ter que alcançar algo grandioso, ou de viver para satisfazer a expectativa dos outros, ou até mesmo de um ser superior. Então, a ausência de um porquê universal nos dá permissão para criar o nosso próprio como. A vida vira uma tela em branco. Em vez de procurar um manual de instruções, a gente pode pegar os pincéis e começar a pintar. É a liberdade de viver plenamente para si e para as pessoas ao nosso redor. Certo? Então, se a busca por um propósito é furada, o que a gente faz? Bem, a fonte oferece um guia super prático, focado em ações concretas que a gente pode tomar para expandir aquele estado de paz. Então, aqui estão os 4 pilares: ser autossuficiente, estar sempre evoluindo, focar no presente e ter uma regra de ouro para a convivência. Vamos explorar um pouco mais a fundo 2 dessas ideias, que são essenciais para ter paz no dia a dia. A fonte propõe um jeito bem simples de diagnosticar nosso estado mental. A depressão, por exemplo, muitas vezes ela está ligada a ficar remoendo o que já passou. É como um peso que prende as pessoas num tempo que não existe mais. Já a ansiedade, por outro lado, é o excesso de futuro. É aquela preocupação com o que pode acontecer, com cenários que, sei lá, talvez nunca se concretizem. É a tentativa de controlar um tempo que ainda nem chegou. E a paz, onde ela está? Ela mora aqui, agora. No único momento que a gente tem alguma influência de verdade. O passado já foi, é história. O futuro é um mistério. Mas o presente? O presente é uma dádiva. Agora, vamos dar uma olhada na tal da regra de ouro, porque aqui tem um detalhe muito importante. A versão que a gente mais conhece, a positiva, pode ser perigosa. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, mas e se a outra pessoa não gostar do que a gente gosta?
E essa é a questão. Impor o nosso conceito de bom para alguém é, de certa forma, uma violência. A versão negativa da regra, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, é muito mais segura. Ela é baseada em empatia, em respeito e estabelece um limite claro, sem impor as nossas preferências. É a base da consideração mútua. E para fechar, vamos mudar um pouco a nossa ideia sobre o que é céu e inferno. A fonte sugere que eles não são lugares para onde a gente vai depois que morre, mas realidades que a gente cria todos os dias. É só olhar ao redor. O inferno é o conflito do dia a dia. O céu é a harmonia. Não precisa esperar um julgamento final, não. A qualidade das nossas relações e das nossas atitudes, neste exato momento, é o que determina em qual desses estados a gente está vivendo. Essa é a mensagem central. A vida, com todas as suas dificuldades e alegrias, é o único céu que nós teremos. Não tem para onde escapar. O palco principal é este aqui. E criar esse céu não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo, é uma jornada de autotransformação, de melhorar o jeito como a gente interage com o mundo e com as pessoas. É um trabalho lento, gradual, mas talvez seja o único que realmente importa. E assim, a gente termina com uma pergunta e não com uma resposta. Se a gente aceita que esta vida é o único paraíso que temos, a questão muda de qual é o sentido para como podemos tornar este lugar mais belo. A responsabilidade e a liberdade estão nas mãos de cada um.